Olá, minha gente, tudo bem? Quero compartilhar com vocês algumas questões, alguns aspectos do tema trabalhado hoje em redação, certo? Com os meus alunos. Nós falamos sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Essa é uma temática bem interessante, né, relevante, atual, infelizmente atual, né, que já acontece, vamos dizer assim, por décadas, né? Então nós discutimos muitas questões em relação ao mercado de trabalho. Discutimos inclusive em que momento na história humana, né, mundial, surgiram as questões trabalhistas, foram levadas a sério, no que tange as leis, entende? O país que primeiro, né, voltou sua atenção para as questões das leis trabalhistas, falamos sobre a Revolução Industrial, obviamente, né? Falamos de questões na música, na literatura em relação ao trabalho, né? Inclusive com obra, né, famosa de Tarsila do Amaral. Mas o nosso intuito é colocar, delimitar o tema e trazer essa questão tão ampla do mercado de trabalho, né, direcioná-la aos jovens, entende? Por quê? Existem tantas dificuldades hoje no Brasil, né, para inserir os jovens no mercado de trabalho. Porque nós ouvimos falar de muitos projetos, muitas propostas governamentais, né, de várias instituições. E por que esse problema persiste, certo? Então é interessante, é uma temática bem relevante. Se você não tiver repertório, né, sociocultural, é interessante levantar um repertório nessa temática, mas eu vou falar para vocês dois aspectos que nós trabalhamos hoje, tá? Vou compartilhar. Primeiro, nós falamos de um livro, veja só, viu? O livro tem como título Os Filhos do Desemprego, é de José Humberto da Silva, né? Esse livro ele foi publicado em 1969, observe. É um livro que, né, já tem um período grande, né, de publicação, mas é um problema que continua atual, percebe? Foi uma dissertação de mestrado que foi transformada em um livro, né, e fala, dentre outras questões, das falácias, das promessas governamentais, né, quando trata da questão de inserir o jovem no mercado de trabalho. Então todo mundo entende, todo mundo aceita que para um jovem entrar no mercado de trabalho, ser inserido no mercado de trabalho, precisa de instrução. Mas o que se discute nessa obra será que essa instrução, essa educação, ela está sendo de qualidade, né? Está sendo voltada realmente para o preparo dos jovens nesse mercado de trabalho? Entende? Porque é fácil você dizer, identificar o problema, né? Como a gente sabe muito bem, Maquiavel, no seu livro Príncipe, né? Ele já falava dessas questões de quem quer se manter no poder, o que prega, o que diz para se manter no poder, né? Então, para se manter no poder, a pessoa diz qualquer coisa, mas qualquer coisa que convença as massas, obviamente, né? Vamos dizer assim, que seduza, né? Então ele quer persuadir. Mas no final das contas, como isso se aplica? Né? Como é ser efetivada então? Como são efetivadas essas promessas? Eu acho que é isso que o José Humberto da Silva quer destacar nessa sua obra, Os Filhos do Desemprego, certo? Vale a pena a leitura, né? Porque embora seja um livro já, né, publicado há algum tempo, ele é muito moderno nesse sentido, muito atual para essa temática, né? Inclusive, como eu já falei, essa temática ela é muito grande, ela pode ser abordada de tem um repertório sociocultural imenso, né? Nós discutimos por mais de uma hora um repertório que poderia ser utilizado nessa temática. Inclusive, nós falamos da questão do trabalho, né, na era Vargas, que é bem interessante você saber, né, como se consolidou as leis trabalhistas no Brasil, em que momento, por quê. É interessante também você conhecer a diferença, né, das leis que rege o programa do menor aprendiz, que é diferente da lei do estágio, tá certo? É diferente um estagiário e um menor aprendiz, né? Há diferenças. Também é interessante você compreender alguns aspectos, vamos dizer assim, né? Em relação ao contexto atual trabalhista, como é que o jovem se insere hoje no trabalho, o que é interessante, quais são as necessidades hoje, tem a ver com essa questão da inserção do trabalho, né? Qual é o tipo de trabalho que nós temos hoje? Você sabe que o trabalho também é mutável, ele muda, né? Ele muda. Então, o trabalho hoje, o mercado de trabalho é diferente do mercado de trabalho da década passada,
né, até do ano passado, a gente observa que as questões, especialmente com a pandemia, a gente sabe que a questão digital, né, nós sabemos que ela ampliou muito, então hoje se usa muitos meios eletrônicos, né, internet, né, a grande mídia, para poder trabalhar. Então, qual é a relação que existe? Você tem que delimitar o seu tema, né, delimitar o seu tema, porque você não vai falar de tudo em uma redação. Então, você tem que colocar aqueles pontos principais que você vai articular. Lembre-se que a redação do Enem, a dissertativa, ela pede para você fazer o quê? Selecione, organize e relacione. Então, você tem que organizar os pontos que você vai trabalhar, né? Você vai selecionar, você tem muita informação. Então, você vai selecionar. Depois você vai organizá-los, né? No seu rascunho direitinho. E depois você vai relacionar para ter um texto coeso, coerente, né? Vamos terminar falando de uma música que foi feita num momento gritante assim da ditadura, né, que foi a música Construção de Chico Buarque, com certeza você deve conhecer, não é? Lá ele fala de um trabalhador que cai de um patamar de um lugar muito alto, e interessante como o Chico Buarque articula, né, as ideias de modo a falar que ele caiu atrapalhando o tráfego. Veja que ele era tão considerado assim tão como nada, né? Então, as desigualdades sociais, elas são muito abordadas nessa música. E fala das questões de trabalho, porque aquela pessoa não tinha proteção nenhuma, né? Ele caiu lá do alto da construção e atrapalhou, observe, não se considera ali o ser humano, né? Ou o trabalhador, de forma alguma. A música diz que ele caiu atrapalhando o tráfego, observe, né? Como uma coisa, como um objeto, um tijolo, né? Ao que cai da construção e que prejudica os outros. Não foi considerada a questão daquele cidadão, daquele trabalhador, né? Muito pelo contrário. Bem, essa música foi escrita, né? Acho que no final, foi na década de 70, exatamente, né? Chico Buarque tinha voltado do exílio dele, se eu não estou equivocada, foi na década de 70 mesmo. E veja, ela ainda tem sido usada como muito campo de estudo, né? De muitas áreas, ela é muito debatida, ela já caiu em prova por várias questões, viu? Desde a questão da abordagem das rimas, né? Bem como o jogo de palavras que ele tem fortemente nessa canção. Essa canção é que se você não conhece, aconselho que você acompanhe, estude, escute, porque a canção é linda, a letra é linda, é criativa, é inteligente e faz essa denúncia social, né? Contexto da ditadura pesada, ditadura militar, e muito abordada nos livros, né? Como uma época de repressão e tudo mais. Mas saiba que, para colocar nessa temática, né, de inserção dos jovens no mercado de trabalho, você pode utilizá-la como abordagem ao trabalho, às questões de importância de se verificar, né, os cuidados com o trabalhador, né, e aí você delimita e puxa para o campo dos jovens, né, dos que estão sendo inseridos, começando no mercado de trabalho, tá? Então, como eu falei, muita gente poderia ter falado, discutido, né? Há muito o que se falar dessa temática, mas é importante delimitar, organizar, para que sua intervenção fique lá, né? Atenda aos critérios de maneira coerente, coesa, bem organizadinha, que o avaliador leia e diga assim, realmente ele atendeu ao tema, ele colocou aqui os agentes de mudança, o meio, né, que se darão essas mudanças, né, como foi tudo bem explicado, bem claro, para que seu avaliador perceba que você, né, é uma pessoa que conhece, tem um bom repertório, tem um bom entendimento, sabe defender suas ideias, se posicionar. A intervenção ela tem que ser original, então não coloque questões que já existam, né? É importante que existam leis para os estagiários. Existe, né? Existe a lei. É importante que se forme uma questão do menor aprendiz. Existe o menor aprendiz, certo? Mas o que precisa? Precisa de uma efetivação, precisa como José Humberto da Silva, né? Educador, né? Formado, eu acho que é pós-doutorado que ele tem em educação, é uma pessoa, a dissertação de mestrado dele é que foi a base, né, deste livro, foi transformada neste livro que eu citei aqui, né, no vídeo. Então, precisa que os governos sejam, na verdade, que essas políticas públicas lançadas pelos governantes, né, sejam realmente fiscalizadas pelo Ministério da Educação, né, que seja realmente efetivado, que não fique só no campo das ideias, da persuasão,
né, como trazia Maquiavel, que seja só controle para manter o domínio, né, mas que ela saia desse campo e passe a ser efetivada realmente, né. E aí fica a dica também, minha gente, para vocês. No mês de julho, mês passado, foi criado a Escola das Adolescências. Olha, as escolas das adolescências, a Escola das Adolescências, organizar o plural, um projeto, né, do Ministério da Educação que vai focar nos anos finais do ensino fundamental, tá certo? Então, você conhece essa Escola das Adolescências, já ouviu falar, você sabe desse projeto? Entende? Isso aí também é interessante, não só para essa temática, né, que acabamos de falar, mas para outras questões. É bom ficar atento, antenado. O concurseiro, não só o vestibulando, não só a pessoa que prestará o Enem ou outros vestibulares, né, como o da UPE e outros pelo Brasil afora, mas é importante que o aluno conheça, realmente esteja antenado, esteja ligado, porque o que se quer realmente numa proposta de intervenção, o que se quer numa dissertativa argumentativa, é saber se o aluno ele está preparado para discutir temas atuais, relevantes, né? Temas que estão para o cidadão de uma maneira, o cidadão brasileiro, né? É um problema que é geral, afeta a sociedade. Você tem que dominar, você tem que conhecer bem, certo? Então, espero que seja útil para vocês. Um abraço, até a próxima. E lembre-se de que o sucesso vem para quem estuda, né? Se desejar aumentar mais seu repertório, conhecer mais, vem estudar conosco. Nós sempre estamos ampliando os estudos em relação a linguagens e redação com muita produção, muita reescrita, muita análise para que possamos progredir cada vez mais, certo? Um abraço.